Bom, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Lodi, comecei a criar conteúdo na internet em 2012, focado em cultura pop, né? Hoje, graças a Deus, eu vivo disso, mas foram muitos anos aí de luta até chegar aqui. Estou com meu parceiro Sati, diretamente aqui de Mogi, que é outra referência pra mim também, mano. Pô, falando rapidinho sobre eu e o Lodi, a gente se conheceu mais ou menos uns 8 anos atrás, muito sem querer. Lá em 2017, eu tava indo pra Galeria do Rock pra comprar uns bicos de sprays, né? Eu conheci o grafite em 2015, mas com pouco dinheiro a gente juntava, sei lá, R$20 a passagem de ida e volta e ia tentar comprar o recurso. E eu fui no domingo, eu não sabia que tava fechado. Eu voltei tristaço, assim, tristaço. Triste. E quando eu cheguei na estação de Jundiapeba, eu desci, eu comecei, subindo assim na estação de Jundiapeba, eu comecei a ouvir um barulho de lata numa mochila. A pessoa ia andando assim, eu tava ouvindo aquele barulho de lata. Falei, mano, essa pessoa não é normal, tá ligado? Essa pessoa tá aqui em Jundiapeba com barulho de lata, chinelinho, buscando o Waze aqui, perdidaço. E aí, por muita coincidência, era o Lodi. E ele veio fazer um grafite próximo da minha rua com outros dois manos também, o Doug e o Fu. O Fu esteve aqui ontem no Esquenta. E assim, é bem legal a gente voltar um pouco no tempo e analisar tudo isso aqui, porque lá eu tinha 16, 15 anos mais ou menos. E parece que eu sou mó velho, né, mano? Pô. Caraca. Não, mas você era novo também. Eu era. Ó, só pra deixar registrado, não, você 91, né? Tô com 33. Não, tá da hora, né? Você tá com quanto, Sati? 15. Foi ontem isso. Foi ontem, quase esse dia. Mais ou menos. E, bom, Lodi, falando um pouquinho da sua trajetória de lá pra cá, eu sei que, pô, você já conquistou muitas coisas e continua conquistando a todo momento. Mas eu queria que você analisasse de forma breve, assim, o que foi que fez você ter essa virada de chave pra você falar, meu, isso aqui é minha profissão, tipo, é isso que eu quero fazer, não só pelo prazer de fazer, mas tipo, meu, eu prefiro mil vezes estar fazendo isso aqui do que estar em algum outro lugar e não estar feliz com o que eu tô fazendo. Como é que é esse processo pra você desde daquela vez que a gente se trombou até agora? Cara, é muito doida essa pergunta, né? Porque as pessoas perguntam muito pra mim, tipo, caraca, você sempre pensou em fazer isso? Eu falo, não, né? Porque, tipo, não foi uma parada planejada, né? Eu trabalhava de CLT numa empresa de caminhão, no período quando a gente se conheceu, e nos finais de semana eu fazia grafite. E eu comecei a fazer vídeo pra internet porque eu não tinha amigos, né, pra falar sobre as coisas que eu gostava, que no caso era quadrinhos, que eu lia bastante. E a partir desse ponto de falar de quadrinhos, eu fui vendo aos poucos as paradas começando a acontecer pra mim, né? De eventos, que essa virada de chave, antes disso, ela tem uma parada que eu acho que é muito importante, seja pra qualquer nicho, né? Independente se é o quadrinho ou o grafite, é você estar presente em todos os eventos, sabe? Tipo, não adianta você ser uma pessoa que gosta de fazer grafite, mas você não vai nos eventos de grafite que tem tanto no seu bairro como nos da região mais próxima, porque as pessoas não vão te reconhecer, elas não vão saber que você faz parte do movimento. Então eu comecei a levar mais a sério conforme eu queria mais profissionalizar mesmo a minha carreira, sabe? Falar, se eu vou viver disso, eu tenho que entender as pessoas que são do meio, eu tenho que saber o que elas gostam e o que elas não gostam, e quais são as tretas que tem na questão... no grafite é mais fácil, porque hoje em dia a galera não gosta de quem faz vídeo pro YouTube de grafite, né? Mas isso vai começaram a gostar, estão começando inclusive fazendo, né? Porque não tem pra onde você fugir, sabe? Então eu acho que é você entender que o que você hoje vê como um hobby, ele pode realmente se tornar o seu trabalho se você leva aquilo a sério e dedica, né? Porque muita gente acha que vai virar do dia pra noite, assim. E pra mim demorou 8 anos, né, mano? Eu fiquei 8 anos direto, sem ganhar nada, mas sempre dedicando, falando, não, isso daqui vai ter que dar certo pra mim de alguma forma. Então é um processo pra você entender que, tipo, não vira do nada. É um processo que você vai plantando e as pessoas vão te conhecendo e vai vendo você, é aquele moleque que sempre colou aqui nos eventos, é aquele cara que sempre estava aqui com a gente, porque aí você vai criando essa base, sabe, de ser uma referência para as pessoas e as pessoas também são para você, que nem a gente é, o Todd, né, mano, que tá aí, que tipo, pô, mano, ele era um cara lá de Guaianazes, você, a rua onde ele mora, eu falei pra ele aqui quando eu encontrei com ele, eu falei, você ainda tá morando lá na Nossa Senhora da Fonte? Ele, cara, não sabe o nome da minha rua? Eu falei, sim, mano, porque quando eu comecei, eu passava na frente da sua casa, eu vi os grafites que você fazia, eu escrevia eles no meu caderno e voltava pra minha casa. Passava até devagar vendo que ele saísse, né? Vai que ele sai assim na hora. Já passar uma foto com ele ali. Então, tipo, eu acho que você sempre entender que o que é um hobby pra você hoje, se você realmente acredita muito nisso, você não desistir dele e começar a profissionalizar ele, saca?
Pô, é legal essa visão e a gente ter essa conversa, porque falando rapidinho, assim, um pouquinho do meu processo, que eu acredito que eu estou nesse processo, mas eu estou começando a entender os caminhos. Porque o grafite ele começou como uma coisa nova para mim. Inclusive o Todd, eu conheci o grafite por conta do Todd. Para mim o Todd ele é muito importante, a professora de artes que também estava junto nesse processo. Então assim, eu conheci o grafite em 2015, vim morar pra cá em 2014 e já se passaram, né, 10 anos desde que eu conheço o grafite. E é muito legal, assim, porque começou como uma coisa nova, sabe? Nossa, isso aqui é novo, o que é? Deixa eu ver. E eu sou de uma geração diferente, não que eu seja muito novo ou muito velho, mas a gente tem uma geração do grafite que conheceu o grafite através de revistas, através de, sei lá, fotos que eram compartilhadas. Eu sou uma geração que conheceu, né, através da internet, porque eu não tinha... Eu já sou dessa geração da revista e das fotos. Exatamente. E eu saía pra rua e todo mundo, meu, tem uma revista grafite, tem isso. E eu, tipo, meu, é internet que me ajudou. E eu comecei a ver que tinha uma escassez muito grande na internet de vídeos brasileiros. E aí eu comecei a pesquisar e comecei a querer compartilhar isso, sabe, pra galera, pra todo mundo, assim, de uma forma de democratizar. Tipo, todo mundo pode saber disso aqui também. Não é uma coisa que a gente tem que ter debaixo do braço e vai levar embora. Não, a gente tem que compartilhar. E o processo foi virando um pouquinho a partir do momento que eu não quero ser só o cara do vídeo, eu quero ser o cara que faz grafite, que apresenta um trabalho, que mostra um trabalho legal. Então, acredito que também existem várias viradas de chaves, assim, bem bacana, que cada um vai seguindo no nicho e tá tudo bem, sabe? Não tem que ser só dessa forma. Pô, o MC, ele não tem que só aspas, né? Ser o MC que sobe no palco e canta, pô, tem MCs de batalha que, tem uma relevância gigantesca, enorme, assim, né? Então... E eu acho que isso que você tá falando também é a questão que ninguém é uma coisa só, tá ligado? Eu tenho certeza que aqui tem gente que não gosta, a vida da pessoa não é só gostar de música, sabe? Você gosta de cultura pop, você assiste filme, você gosta de andar de bicicleta, tudo isso são várias coisas que vai construindo a sua personalidade, né? Eu fui pros quadrinhos porque o grafite ele não me dava dinheiro mesmo, sabe? Eu fazia trampo comercial, não gostava muito de pintar porta de aço. E aí nos quadrinhos foi onde eu falei, pô, mano, tá virando uma graninha pra mim e eu foquei nisso. Mas agora que eu criei a minha estabilidade, eu voltei pro grafite, porque agora eu tenho condições de bancar as latas, de comprar os kits, as paradas. E o que você fez no começo foi um dos primeiros caras realmente que eu vi ali gravando vídeo, ensinando a galera a fazer grafite, indo visitar a loja de grafite no centro pra mostrar pra galera como que era, porque tem muita gente que mora aqui na região que, mano, não tem condições de ir até o centro pra ver uma loja só como ela é, tá ligado? Pelo menos na minha época, a gente nem ia pra Galeria do Rock, a gente comprava tudo em depósito de construção latex pra pintar. Então eu acho que essa acessibilidade com a internet é legal por causa disso, saca? Sim, é uma forma de democratizar também. Mas também não só trazendo para o nicho do grafite, que aqui também temos alguns alunos da Casa do Hip Hop, isso é bem bacana. Temos algumas crianças novas que são daqui do bairro, que estavam aqui ontem no Esquenta, curtiram bastante. Tem uma galera da Rima também, os MCs e os DJs também por aqui. E assim, eu queria saber de vocês, assim, como é o processo disso tudo? E eu gostaria de começar com uma pessoa que eu já tô aqui olhando pra ela, tá fingindo que tá me vendo, né? Já tá aqui. Eu gostaria, Max Flow, gostaria que você falasse assim pra gente como é que é esse seu processo, como é que você segue, como é que você compõe, como é que você leva todo esse seu trabalho e vai seguindo pra frente, tentando trilhar um caminho e uma carreira além disso tudo. Deixa eu passar o mic pra você aqui. Licença aqui, família. Cara, eu entrei nessa parada puxando já lá desde 2011, assim. Eu entrei nessa parada de rap porque eu conheci o rap lá na Zona Norte, onde eu morava. E lá o crime era muito forte. Eu morava ali na favela do Flamengo, ali na Zona Norte. E aí eu perdi parentes, vizinhos pro crime, tá ligado? E eu iniciei na parada porque eu falei, mano, gostei do ritmo, o ritmo falava sobre o que acontecia, passava uma mensagem legal pra molecada, através da linguagem deles mesmo, né? Da nossa, no caso agora, né? E eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida, quero passar mensagem pra que, mano, os caras não entrem mais nessa parada aí. E ao decorrer do tempo eu fui evoluindo de uma forma que eu fui aprendendo figuras de linguagem, fui aprendendo outras formas de trazer impacto, né, em relação à rima para os meninos e para as meninas, para todo mundo.
E aí num dia que a gente começou a escrever, comecei a colar nos eventos, né? E lá no coletivo do Morro rolava direto, o Acme fazia junto com a Denise os eventos de rap lá. E aí ia ter uma apresentação do Rashid. E eu encostei lá e quem abriu lá, hoje é o advogado Everton, né? Mas na época era o Break Monster. Ele abriu o show e ele cantou umas músicas que eu fiquei assim, mano, punchline uma atrás da outra, peguei mó bem e tal. E aí o que me cativou no hip hop naquele momento foi o quê? Ele desceu do palco, acho que tinha umas 30, 40 pessoas ali, e aí ele fez questão de chegar em cada um e falou assim, obrigado pela atenção. E aquilo me fez olhar pro hip hop de uma forma assim, mano, os caras tá perto de mim, mano. Não é uma parada que os caras tá num palco gigantesco e eu nunca vou me aproximar daquela pessoa, tá ligado? Os caras tá perto de mim. Eu quero essa parada pra poder aproximar as pessoas e poder passar a mensagem que eu tenho. Em relação à composição, mano, vem muito dessa questão da mensagem, né? Vem muito dessa questão da mensagem. Às vezes acontece uma coisa na rua, às vezes acontece alguma situação comigo, eu vejo alguma situação num filme ou numa novela, ou eu vejo em alguma situação que nem ele falou, mano, nós tá interligado por um monte de coisas. Então, eu vejo essa mensagem e falo, pô, preciso escrever. E aí vou trabalhando de acordo com o que eu tenho de vivência, com o que eu vejo e qual a opinião que eu quero expressar, tá ligado? Mais ou menos esse o processo. E hoje eu escrevo já, tipo, sem precisar ter o beat primeiro para escrever em cima do beat. Eu escrevo a poesia e depois a gente vai fazer a composição da música. É uma coisa bem assim, não sei se é difícil, mas a maioria das pessoas que eu conheço faz o contrário, pega um beat e aí depois escreve em cima do beat. É uma parada meio diferente, assim, que me dá a liberdade de eu trabalhar em cima da música que eu quero. Tem mais alguma pergunta, mano? Ficou... Não, era disso mesmo. Inclusive, depois a gente pode abrir também, de repente, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode levar isso também. Isso é bem bacana a gente ter alguns relatos da galera assim também, pra gente se entrar como parâmetro. Até porque, por exemplo, se a gente for pegar pra analisar o hip hop, querendo ou não só o rap, o grafite, mas todo o ambiente, a cultura, até mesmo o funk, que eu acredito que o funk, ele seja uma parada muito próxima, né? Deixa eu só pegar aqui, eu acredito que o funk, ele seja uma parada muito próxima também da gente, que a gente é da periferia, o funk é nosso também, querendo ou não. E eu vejo isso como uma forma de, sei lá, não que seja uma obrigação, que seja uma regra, mas a gente tentar se profissionalizar dentro disso, sabe? Tipo, eu acho uma parada legal, tá ligado? Por exemplo, eu sou do grafite, eu gosto do grafite, eu gosto de fazer grafite. Não é todo dia que a gente acorda, deixa abaixo. Mas, independente disso, eu acredito que, por exemplo, aqui no bairro, não é uma questão que eu preciso ou tenho que ser a referência master, mas tipo assim, eu acho legal a gente, ter um momento diferente. Se você ouviu uma música diferente, você viu uma frase que tá tocando ali naquele momento é da hora. Se você tá passando na rua e você vê um grafite, aquele grafite, 5 segundos, já é diferente. Porque a gente vê um cenário muito ruim no dia a dia. Então, nesse lance de profissionalizar, eu acredito que também, qual que é o propósito, tá ligado? O que a gente tá querendo fazer? Qual que é a sua linha? O que você quer entregar dentro disso? E você, Lodi, o que você acha dentro dessa questão de propósito dentro do que você tá fazendo? Ixi, mano, aí é fogo, né? Porque a gente já teve essa conversa em off, já, tô ligado, você tá aqui. Por enquanto, poucas vezes. É tipo, eu sou uma pessoa que eu fiz muito da minha jornada na internet, né? E eu saí do grafite pra ficar full internet. E depois da pandemia eu percebi como eu sentia falta da rua mesmo, assim, sabe? Dos meus amigos que eu tinha feito no meio do grafite. Porque na internet é muito fácil você tirar o pé do chão e achar que tudo que tá acontecendo na internet realmente tá acontecendo na vida real, assim. Principalmente Twitter, não sei se espero que vocês não usem tanto, sabe? Mas eu saí de lá por causa disso, porque passou a ser um ambiente muito tóxico, muito racista, muito complicado. E na internet, querendo ou não, uma boa parcela das pessoas que trabalham com isso ou que estão em cargos altos lá dentro, eles vêm de uma classe média alta, assim, sabe? É muito difícil você ver pessoas da periferia nesses lugares, assim.
Porque tudo chega meio tarde na gente, né? O computador, sei lá quanto que vocês tiveram acesso, mas meu primeiro computador foi em 2012, eu já tinha um filho, já estava trampando, então eu já estava com outra cabeça para ter um computador e internet. E aí essa questão da profissionalização, ela vem no laço que eu comecei a perceber que o que eu estava ganhando na internet eu não estava levando de volta para o meu bairro, sabe? Para as pessoas que de alguma forma foram referências para mim, né? Que nem você, o Imagem que tá ali, sabe? Tipo, várias pessoas, vários parceiros, mano. Eu olhava assim e falava, mano, o que adianta eu estar feliz, sendo que quando eu vou visitar os meus parceiros, parada, parece que a quebrada continuou do mesmo jeito, sabe? E eu não gostava dessa parada. Tanto que, pô, uma das paradas que rolou quando o Sati me convidou pra ser o MC, né? O mestre de cerimônia. Eu falei pra ele, falei, mano, nunca fiz isso. Primeiro eu recusei, eu falei, mano, não sei nem o que é isso, eu tenho alguém que eu possa indicar. Daí depois ele me explicou e eu falei, pô, mano, mas eu tenho um outro trampo que eu tô pra fazer com uma marca, se pá, eu consigo conectar vocês com essa marca. Então, pra mim já vem nisso, sabe, em ser uma ponte do meu trabalho atual na internet com pessoas que também têm projetos, eu ia falar a palavra foda, mas tem criança, maravilhosas. Ainda bem que você não falou. Ainda bem que eu não falei. Aqui, sabe, então tem projetos maravilhosos que estão acontecendo que às vezes falta só uma atenção mesmo, tá ligado? Você chegar, dar uma atenção, ou então fazer uma ponte com outras pessoas. Então, pra mim, a profissionalização vem disso, sabe? Porque tem muitos parceiros meus que trabalham com internet que eu conheço que já tem uma vida bem estabelecida, que eu falo pra eles, falo, mano, vamos colar nos eventos que tá rolando em tal lugar. Os caras ficam, mano, não, mano, pô, mó longe, vou sair de casa, mano. Eu fico, já caraca, passou, mano, né? Já tá passou, ligado? já foi. Eu fico, pô, mano, mas é o bairro onde eu morava, os lugares onde eu tava, é legal pra vocês conhecerem a galera do grafite e tal, do rap. Aí os caras, não, quando tiver no centrão aqui a gente vai, tipo... Aí eu falo, pô, é muito doido. E se vocês pararem pra pensar, até a maioria dos eventos que acontecem no Brasil de cultura pop é a IMB, é a São Paulo Expo, tá ligado? A Perifacon acho que é um dos poucos eventos que roda todas as periferias de São Paulo, né? Que a proposta já é essa desde 2018. Tem uma estrutura para comportar todo mundo. Isso, eles fazem na Fábrica de Cultura, né? Tanto que, pô, foi uma das paradas que eu conversei com a Andresa no comecinho, lá que ela tava planejando o evento, eu falei pra ela, pô, eu comecei nos quadrinhos. Eu saía da minha casa pra ir lá pro centro de São Paulo, gastar condução, alimentação pra comprar um gibi, sabe? Num evento de cultura pop que a entrada às vezes era paga também. Eu falei, se você conseguir fazer esses eventos acontecer nas periferias, o impacto vai ser gigante. E aí a gente começou a estruturar isso junto com ela lá. Então eu acho que, pra mim, a profissionalização ela vem na onde você não guarda o segredo só pra você, de como você conseguiu algumas coisas. Você distribui ele para as pessoas que também têm talento conseguir chegar nesses lugares, tá ligado? Porque eu acho muito... Aí já é uma percepção que entra pra mim, né, que trabalha com a internet, que a galera fala, pô, você é um dos primeiros influenciadores negros que eu comecei a acompanhar e assistir, você não desce a letra. Eu falo, pô, isso não me deixa triste, porque eu não queria ser só eu. Pra mim tinha que ter vários, tá ligado? Porque eu fico sozinho. Não tem outra pessoa que eu falar pra ela, ô, mano, você foi um dos caras que eu vi e olha onde você tá. Então eu sempre tento levar outras pessoas comigo pra eu não me sentir sozinho, porque o topo é sozinho, mano, é solitário. E quanto mais pessoas estiverem lá, eu acho que muda isso, tá ligado? Vai dando acessibilidade, vai criando uma nova geração também que vai podendo chegar lá. Falei pra caramba, né? Desculpa. Não, mas é legal, é porque é uma questão geracional, porque eu sinto que, isso já há muitos anos, eu não sou uma geração que chegou ainda, eu sou uma geração que está se formando e vai chegar ainda. Não que eu tenho que chegar estourando, eu tenho que chegar, nossa senhora, eu sou paciente, entendeu? Até mesmo essa questão de internet, eu comecei a tentar desvincular um pouco da internet para mostrar mais o meu trabalho na rua. Tipo, ser vinculado com a imagem é legal, é bacana, isso também vende, legal. Mas e sobre o seu trabalho, né? Por exemplo, para mim, essa questão de profissionalização foi quando eu consegui realizar um sonho de infância com 23 anos de idade. Eu desde pequeno nunca tive computador, nada, e quando eu fiz um grafite na lateral dos prédios, ali no conjunto do José Bezerra de Mello, o vulgo Carandiru, né, para os mais próximos aqui, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um computador. Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi um sonho que eu carreguei durante 12, 13 anos aí, eu nunca tive. Tanto que foi engraçado, porque eu fiz uma mesa lá com 2 cavaletes, peguei uma folha de porta, sei lá, tipo... E pluguei as tomadas, liguei o computador e fiquei, tipo, 20 minutos olhando pra tela, porque eu não sabia mexer no computador de fato, assim, eu fiquei olhando o Windows, assim, sabe, aquela tela de fundo, porque eu não tinha de fato.
E a partir daí comecei a entender, isso serviu para mim para eu começar a apresentar melhores trabalhos também e se profissionalizar. Falando sobre profissionalização também, não só questão grafite, hip hop, mas também é muito legal a gente saber apresentar um trabalho, né? A importância de a gente saber se apresentar, saber mostrar o nosso trabalho, porque muitas das vezes tem duas coisas que são extremos e elas não se conversam e dá uma briga grande. De um lado, uma pessoa que ela é muito boa no que ela faz, muito boa, tipo, absoluta, assim, de você olhar e falar, cara, não vai ter ninguém que vai chegar a entregar o que você faz. Só que ela não é uma pessoa que sabe apresentar esse trabalho. E do outro lado, não sei se eu posso dizer uma pessoa muito ruim, mas uma pessoa que não é tão boa, ou que não vive aquilo, que não faz parte daquilo. Mas ela, por um lado, apropriação, por outro lado, sei lá, aproveitou o momento, viu o que tinha ali. Ela não tem um trabalho muito bom, mas ela entrega muito bem. E isso é uma parada que, tipo assim, eu comecei a entender e ver que muitas das vezes é o que vai jogar você pra frente demais, assim. É o famoso saber vender. Saber vender. E tem gente que sabe vender muito bem, muito bem. Então, parando para pensar um pouco sobre profissionalização, eu acredito que também a gente saber apresentar o nosso trabalho de uma qualidade boa. Não é só apenas o fazer o trabalho, estar ali presente, porque vai chegar uma hora que todo mundo vai saber que você tem um trabalho muito bom, mas ninguém vai saber, tipo assim, pô, o trabalho dele é incrível, mas na hora de apresentar, tipo, fica meio vazio, sabe? E eu acho que tem uma parada que me incomoda um pouco, assim, que é a síndrome do underground, né, que eu falo bastante isso também. Isso rola muito com os artistas, assim, que, sei lá, o Sati, vamos supor que ele tá fazendo uma telinha e aí ele quer vender a telinha, aí vem outro irmão e fala, pô, mano, você não é grafite, mano, você tem que ser rua, você não pode vender. E como ele vai continuar fazendo a obra dele se ele não consegue nem vender a obra dele, nem pode, tá ligado? Então eu acho que as pessoas se desprenderam um pouco dessa parada da síndrome do underground, porque é aquela frase que o Emicida fala, né? Pobreza não é vergonha, mas também não pode ser orgulho. Você não pode ter essa pira de ter orgulho de, tá ligado? Ficar ali. Porque todo mundo no final quer viver da própria arte, mano. Quer se pagar as contas, tá ligado? Quer ter uma estabilidade. Então acho que a partir do momento que você consegue aprender tudo isso que o Sati falou, se comunicar, vender, e se às vezes você não é bom nessa parte, você tem um parceiro que faz essa parte por você e vocês fazem uma parada em conjunto, tá ligado? O mano que apresenta e você pinta. Foi o que a gente fez, mano. Tipo, eu e o Sati aqui, a gente fez isso recentemente no grafite lá, mano. Eu não ia conseguir fazer aquele personagem, tá ligado? Que você fez. Então não adianta eu querer pegar o bagulho inteiro e falar, não, eu faço, porque eu sei que eu não tenho capacidade. Então no lugar de eu querer pegar e pagar de zoião e ficar com tudo, por que eu não divido por irmão, tá ligado? Por que eu não falo, não, mano, eu sei que a sua competência é nessa área e a minha é nessa. Então a gente se junta e todo mundo sai ganhando, tá ligado? Você não dividiu comigo, você dividiu com uma quebrada inteira. Só que talvez você não tenha essa noção ainda, ou talvez você tenha, mas é uma parada que a gente já conversa um tempo nessa questão de ego, tipo, nesse sentido, tipo, pô, talvez você saiba tudo isso que você faz, pra geral, pra as quebradas assim, mas não fica, sei lá, se vangloriando, um ego tão inflado a ponto de você não ser uma pessoa, sabe, palpável, que a gente pode chegar, pode trocar. Não, mas é que eu acho que aí entra na galera que eu falei da classe média alta ali, que eu percebo muito isso nos parceiros, né? Que a gente tava falando, acho que era com a imagem que eu tava falando da questão, ou era com o SMUP, de ostentação, tá ligado? Tipo, hoje as redes sociais, ela te incita a ser uma pessoa que você não é, tá ligado? Então, quanto mais você mostra que tem, quanto mais você mostra que faz, quanto mais você tá mostrando, é só por um status que você, às vezes, muitas nem vive aquilo, tá ligado? Então, as pessoas querem ter algo que ela nem tem a condição de manter, que é uma parada que eu tava debatendo outro dia com o Cauê, né? Que eu falei pra ele, falei, mano, quando você fez 18 anos, que ele tava falando que ele sempre quis dirigir, né? E eu falei, cara, é muito louco, porque quando você fez 18 anos, o seu desejo era ter um carro que o seu pai ia te dar. O meu era ter a carteira assinada, tipo, não pensava em dirigir. Então, a gente nem herda dos nossos pais, muitas vezes, a condição financeira. A gente herda os boletos, as responsabilidades. A gente herda uma parada que é muito doida, que é dar o sossego pros nossos pais. A gente nem pensa no nosso primeiro, tá ligado? A gente pensa no meu pai que me colocou nesse mundo pra depois, quando eu tiver um tempo, eu penso no meu, pro meu filho depois ter um sossego. Então é uma parada que já tá ali, tá ligado? E quem cresce nesse ambiente onde tá acostumado a coletivizar as paradas, é muito difícil ser uma pessoa muito egoísta, porque vem do caráter, vem da onde você foi criado. E não é você... Porque pode parecer um discurso muito perigoso, né? Porque você não pode glamorizar a pobreza, mas muitas vezes é ali que tem uma parada que a classe média não vai ter, que é a coletividade, tá ligado? Lá é um lugar muito estranho, onde, tipo...
as pessoas se olham pelo kit, tá ligado? Se olha de baixo pra cima e tal. Eu acho que na rua é diferente, a gente olha na bolinha do olho, a gente vê no aperto de mão que o cara dá na sua mão se é firme mesmo. Sei lá, eu acho que posso estar viajando muito, mas o que eu prego muito, o que eu penso muito e eu tomo muito cuidado é nessa parada, sabe? A profissionalização pra mim ela vem onde é coletivo, mano. O progresso, se ele não é coletivo, ele é do sistema, sabe? E aí já vai pra outras ideias. Mas o rolê é coletivo, mano. Todo mundo ganhar, tá ligado? Não precisa uma pessoa só estar feliz. Todo mundo pode estar feliz, mano. Com um pouquinho menos, mas todo mundo feliz. Sim. Saca? Melhor do que ter muito e uma pessoa só tá felizona lá. É bacana, isso é bacana. E é de fato, gente, assim, o Load ajudou a gente bastante há mais ou menos uns 2-3 meses. E fez o máximo, assim, pra que muitas coisas aconteçam. Não, mas deixa abaixo, mano. Não, eu vou falar pra gente se orgulhar também. A gente, sabe, não é só uma questão de levantar também. Mas, tipo assim, só, tá ligado? Pra gente tentar se ajudar de alguma forma. Porque eu, tecnicamente falando, eu estudo pra entregar um trabalho bom. Mas eu nunca pensei que eu ia falar com a Kabum, com a Riot, que é a desenvolvedora de jogos, que, pô, a molecada joga demais. Eu, às vezes, também jogo. Então, assim, é essa linha também. Eu acho que, sabe, às vezes, de repente, eu tenho uma ideia que você acha legal e dá pra apresentar pra eles, mas eu não consigo, sabe? Ou, ao mesmo tempo, eles têm uma ideia, sei lá, quer passar por mim ou por você pra gente tentar fazer pontos. Isso é bem bacana, assim, bem legal de fazer. Daqui a pouquinho eu vou abrir para algumas perguntas pra gente trocar essa ideia também, mas antes eu gostaria de sei lá, né, falar com uma pessoa aqui também, gostaria que ela se apresentasse. Assim, brabo. É incrível, assim, pô, veio de pertinho ali de Diadema. O grafite, ele tem essa parada, o hip hop, ele tem essa parada da gente se conectar, e passou em Carapicuíba ainda, né? Veio passeando aí, né, curtindo a paisagem. E assim, o Imagem é um artista que, pra nós, assim, pra mim principalmente, é uma parada muito da hora, assim, de ver e apreciar a humildade, a tranquilidade, sabe, de estar aqui, de estar sempre trocando essa ideia. Inclusive me ajuda muito fora do mundo do grafite, assim, eu sempre aciono uma Imagem, me ajuda aqui, porque, cara, tá difícil. E eu lembro muito bem de um dia que eu fui fazer tranças com uma amiga aqui, bem próxima, a Kátia. E aí eu fui lá fazer a trança lá, sentei assim. Quando eu sentei, cara, eu olhei aquele potezinho assim de gel. Falei, mano, era uma arte do Imagem, sabe? Do trabalho dele, assim. Eu fiquei tipo, caramba, será que um dia eu vou conseguir trocar uma ideia com esse cara, tá ligado? Será que um dia, pô, eu vou conseguir ter esse acesso? E sei lá, meses depois, assim, eu tive a oportunidade de conhecer ele lá na casa do Bangu, onde acho que estava marcado pra gente fazer grafite. A gente fez de tudo menos grafite porque choveu, deu uma zica, sei lá. Mas a gente fez, o que o Bangu gosta de falar muito, isso é posse, a gente trocar essa ideia. E, pô, mas eu sei que você é bem tímido, tá ligado? Eu sei que você é bem tímido. Mas eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, assim, dessa sua questão da profissionalização, tá ligado? Como é que você enxerga a sua carreira dentro do grafite, ou até mesmo uma carreira paralela que você tem, e como que você leva isso, como é que você enxerga, como é que, sei lá, de repente você tem um plano para você alcançar algumas outras áreas. Esse mic aqui nós dividimos, eu te entrego pra ele. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, ele falou que eu sou tímido mesmo, não repara. Cara, pra mim é uma satisfação estar aqui no meio desses dois artistas, pessoas de bem aqui. E, bom, meu nome é Imagem, eu faço grafite desde 2001, então tem aí uns 20 e tantos anos. E, cara, o Sati falou que é meu plano de carreira, essas coisas eu não tinha. Na época que eu comecei, isso não existia. Eu gostava de desenhar muito, e uma maneira de eu expor minha arte para o pessoal era pintando na rua, que aí todo mundo ia ter acesso ao que eu faço, ao meu desenho. E aí, minha mãe não gostava, meu pai não gostava, até que um dia saiu um grafite meu numa revista, e aí eu mostrei para eles, já ficaram orgulhosos, o desenho do meu filho. Aí teve uma vez também que na Malhação apareceu o meu grafite 1 segundo assim. Não processei a Rede Globo, preciso, que não me deu nada, mas apareceu lá. E aí minha mãe viu também e falou, olha meu filho.
Então acabou virando uma bola de neve, assim, por insistência, por profissionalismo também, porque eu me dediquei. Grafite não é a minha profissão oficial, eu sou contador. Bem diferente do que o pessoal acha, assim, eu trabalho com contabilidade, eu alivio uns artistas aí na declaração de imposto de renda. E o grafite era minha válvula de escape e acabou, assim, agregando muito, assim. Só que eu nunca podia ganhar dinheiro com grafite. Hoje em dia eu tenho uma casa, eu tenho um carro, crio meus filhos, crio minha família bem por causa do grafite, assim. O grafite me proporcionou também conhecer pessoas, lugares que eu jamais iria imaginar de conhecer. Meu Satinho, Lodi, que eu admiro muito tempo o trampo do Lodi, você é louco. O cara é referência, assim, pra gente que é de quebrada e tal. O que ele traz pra gente é muito importante. E o meu tipo de trabalho, ele reverencia as mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, mulheres que gostam de fazer trança, que é desse mundo afro, assim. É uma referência que eu faço a elas que é muito difícil você passar no muro e se auto-identificar, né? E quando eu comecei a desenhar mulheres pretas nas paredes, toda hora passa uma criança e fala: olha, parece a minha mãe, olha, parece a minha prima, olha, parece eu. E isso pra mim é o que eu quero, assim, tipo, das pessoas se identificar com o meu trampo e cada vez mais ir crescendo esse orgulho de passar e falar: olha, parece eu e tal. Isso pra mim é gratificante demais, assim. E é isso, rapaziada, não sei mais o que dizer. É legal, eu acho interessante, porque isso acontece muito no grafite. É muito legal, muitas das vezes a gente troca ideia com as pessoas, a gente fala, sei lá, a gente vê na rua, passa na frente, enfim, cruza com ela, se esbarra, mas a gente às vezes não sabe quem é a pessoa, porque a gente não tem o costume de se mostrar, né? Exceto esses blogueiros aí e tal, que tem essa legal. Isso é legal que ele falou, porque assim, eu não costumo me identificar na minha rede social. Geralmente só posto meu trabalho, eu não mostro meu rosto. Pouquíssimas pessoas sabem que sou eu que faço o personagem, às vezes me confundem e tal. Só conhece quando eu realmente falo: não, vou me mostrar agora, e aí, ó, esse é o cara e tal. Mas é que eu gosto dessa parada do grafite ser a parte principal do rolê, o grafiteiro ser coadjuvante da sua arte. Tipo, o primeiro plano que tem que voar é a arte. A pessoa conhecer quem faz é consequência, ela procura, ela acha. E por isso que nas redes sociais eu não me identifico, não mostro meu rosto, tento me esquivar, mas tem cara que posta minha cara, enfim. Mas é uma parada bem legal. Eu acho legal. Eu acho importante às vezes também. Não sei, eu comecei a postar também algumas coisas, conteúdos engraçados, só pra ser engraçado, só pra gente olhar e dar risada. A internet às vezes é um pouco tóxica, às vezes também. É uma parada que você tem alguns discursos de ódio, você tem alguma coisa que inflama, que não precisa. E eu, no natural, sou essa pessoa de fazer palhaçada. Eu sou essa pessoa de dar risada, porque eu acho melhor do que a gente ver todo esse cenário que muitas das vezes não é legal, ligado? E hoje em dia é importante mostrar o rosto, sim, botar a cara na tela, fazer videozinho, porque eu já perdi muito trabalho, muito patrocínio por não mostrar o meu rosto, por não saber mexer numa câmera, não falar: rapaziada, tô aqui com o Satinho, com o Lodi, aqui me siga, eu não sei fazer isso. Já perdi muito trabalho por isso. Esses aqui são mestres, eu me inspiro muito neles quando eu faço. É mais. E hoje em dia é importante, porque você consegue muitas coisas através disso, né? É que eu gosto do caminho inverso, mas hoje em dia é importante para quem está começando, quem quer criar mesmo uma carreira, tem que mostrar o rosto mesmo e ir pra cima. O Lodi tá mais ou menos uns 3 meses puxando minha orelha, quase todo dia que a gente se fala: meu, Sati, pô, cara, por que tu parou com essas coisas assim? Todos os dias tem que voltar, e às vezes eu sinto essa vontade também. Eu acho importante também, mas assim, acho que tinha tanta coisa para resolver aqui, bairro, quebrada, comigo, que a gente é legal se mostrar o rosto, mas também é legal a gente se resolver primeiro, que pra mim, no meu caso, tá sendo isso, de primeira.
Não, é importante, tipo, é que é muito doido, né? Porque quando eu comecei era zoado você fazer vídeo pra internet ainda. Hoje em dia tá todo mundo com o celular fazendo TikTok. Na época os parceiros que eu tinha no Facebook ficavam lá, ó, bobão, olha lá, ó, soltando um vídeo lá de quadrinho, 20 anos nas costas falando do Homem-Aranha. Eu ficava, caraca, cara, tipo, não posso ler um gibi e querer compartilhar, trabalhar a interpretação de texto com a galera, que a gente fazia vários conteúdos assim. E aí hoje em dia, um desses caras que zoava vem pedir dica também, mano, tô querendo começar um canal, como faz que eu vídeo faço? de quadrinho, não sei o quê. Olha aí, o mundo roda, né, mano, que loucura. E eu acho que é importante pra galera de qualquer nicho, né, saber explorar a sua criatividade, porque hoje em dia a gente tem muitas plataformas, né? Tem o TikTok, tem o Instagram, tem o YouTube. Eu não acho que todas as profissões precisem necessariamente ir para as redes sociais. Eu acho que se a pessoa ela acha e se sente confortável, isso vai aumentar mais a gama dela de clientes e propostas, entre outras coisas. Mas é você saber fazer também de uma maneira diferente, sabe? Você ter a sua própria personalidade ali. Você não só copiar a outra pessoa e querer fazer exatamente o que a outra pessoa está fazendo. Então eu prezo muito por isso, sabe? Que tipo, quando tá todo mundo fazendo uma parada meio parecida, eu vou totalmente no contrário, que nem eu fiquei anos fazendo quadrinho. Quando eu vi que tava todo mundo já fazendo, falei, mano, vou então pra um lugar onde ninguém tá. E aí eu falei, vou voltar a fazer vídeo de grafite então. Roupa quebrada. Fui lá, e aí por enquanto tem poucos canais, né, que estão fazendo. Você já fazia antes, hoje tem o 31, tem o Teor, a Carol, mas sei lá, não dá. O Imagem começou a postar alguns vídeos, eu tô cobrando ele pra voltar a postar também. Não, ele tá me devendo um vídeo já tem um tempo. Ele disse, achei que você acha disso aqui, pô. Pô, posta, tá ligado? Tem que postar, mano, porque às vezes o nicho que você tá querendo fazer não tem tanto ainda no YouTube e você começa a alimentar o algoritmo pra pessoas quererem ver mais daquilo, saca? Às vezes eu me pego assistindo, tem um canal, não sei se vocês acompanham, eu não sei que todo mundo aqui pinta, né? Mas tem um canal que é só de um mano, que ele vai pra linha do trem e ele fica filmando os trem, passando assim, ó. E é uns canal aleatório. É o conteúdo o quê? Porque eu olho pra ver se o meu trem que eu pintei vai passar. Aqui, não vai aqui. E aí eu fico lá olhando assim, cara, eu pintei Maringá. Será que esse mano filmou? Eu fico lá 20 minutos olhando e falo, não foi nesse trem. Aí eu vou pro outro vídeo dele e fico lá mais 20 minutos olhando. Então é legal, mano. Hoje em dia tem formato pra tudo, cara. Bacana. E galera, antes da gente encerrar aqui, vamos abrir aquele momento onde, de repente, se vocês tiverem alguma pergunta, que a gente possa, de repente, responder, auxiliar, a gente pode ter essa troca de ideia também. Se quiser reclamar também. Eu reclame aqui, sabe? Eu gostaria de saber se, de repente, alguém tem alguma pergunta, uma parada onde a gente possa falar, se estiver aqui. Pode levantar a mão de cada vez, sem correr em cima do outro. Tem aqui, ó, já vi que puxou. Puxou, vamos lá. Precisa ficar tímido não, o tímido já tem o Imagem, o Sati, eu. Cara, eu vou me apresentar primeiro, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Marquinhos, sou b-boy ainda, né? Mesmo não dançando há tanto tempo, sou b-boy ainda. Eu tô assim me sentindo, não sei, assim, eu conheço o grafite assim, meio que só de ver uma coisa ou outra. Faz muito tempo que eu não vejo nada de grafite. Faz muito tempo que eu não vou em evento de hip hop. E hoje o Bozer, né, passou em casa, meu amigo pessoal. Ele sempre, cara, vamos lá, tem um evento. Eu falei, evento de quê? Como assim? Não, tá tendo um evento. Eu falei, cara, tô lavando a louça que daqui a pouco a patroa chega. Ele, não, cara, vamos no evento lá, vai ser legal, dos caras assim. Eu falei, cara, nunca ouvi falar desses caras, meu. Não, mas você tem que, vamos lá que eu vou te apresentar os caras. Foi aí que hoje eu vim, né? Eu conheci vocês, eu não conhecia realmente, vou passar, você conhecia alguma coisinha, né? Aí eu acho assim, muito louco, cara. Eu tô me sentindo meio um ET assim no meio, faz muitos anos que eu não participo de nada, mas eu tô curtindo muito. Eu acho só ruim assim que a informação às vezes demora a chegar nas pessoas, né? Que nem eu consumo pouco a internet, eu não fico muito na internet, que eu acho a internet às vezes um saco. Não sei se é porque eu já tô velho, eu tô achando meio, né? Mas deveria ter mais pessoas, né, no nosso bairro, né? Tá próximo, as pessoas veem o que acontece. E é muito louco, mas eu tô curtindo o evento, né? Gosto muito do que tá tendo aqui, né? De música, de grafite, de hip hop. Gosto de pessoas, gosto de adolescentes, eu trabalhei com adolescentes a minha vida inteira, né? Como eu disse pra vocês, sou b-boy, não tô dançando mais ainda por conta da coluna, né? Mas eu sou bailarino clássico também, já fiz 1 milhão de coisas, já danço desde 1900, desde
1988, a primeira vez que eu dancei na minha vida, né? Eu tenho 49 anos, esse ano eu faço 50. E ainda aí, em atividade, mais ou menos assim, pelas entrelinhas, né? Sempre. Eu acho muito louco, cara. Eu acho muito louco, assim. Eu vejo assim. Eu parado aqui vendo vocês, assim, vendo os jovens, né? Cara, falo, caramba, tem uma molecada e tal. Isso me deixa muito feliz. Porque se você continuar fazendo isso, nem que seja aos pouquinhos, né? Ensinando pra molecada, que é a semente, né? Daqui a pouco o negócio vai. Mas parabéns pra vocês. Eu quero estar em outros eventos aí, conversando, passando um pouquinho da minha história também, porque, cara, eu passei cada coisa dançando, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. O B-Boy ele sofre, viu, cara? Ele sofre. Igual o cara do grafite também. Já vi muita gente aí. Os gêmeos são meus amigos também pessoais. Já encontrei eles inúmeras vezes na São Bento, entre outros lugares, no Chile, entre outros lugares. Então, assim, eu sou apaixonado por isso aqui, cara. Eu gosto. Onde tem adolescente, pode me convidar que eu tô sempre lá pra conversar e aprender. Pra aprender. Tô aqui sempre pra aprender com vocês. Eu acho isso. Você é de qual bairro mesmo? Eu moro no Jardim Universo. Jardim Universo. Mas é tudo um lado daqui, né? É pertinho. É pertinho. É legal essa quando a casa do hip hop, a gente viu a casa do hip hop de Diadema, foi a primeira, né? A gente brigou muito pra trazer a casa do hip hop pra Mogi. A gente brigou de um jeito que vocês não têm noção, assim. Cara, nós brigamos muito. Foi muito louco, assim. O antigo prefeito, que era o japonês, como que era o nome dele? O japonês? O Jujiabe. Cara, pra ele acreditar na gente na época foi difícil, foi muito difícil, foi muito difícil. E aí ele conseguiu trazer, devagarzinho as coisas foram funcionando, foi indo e tal. E as coisas estão acontecendo. Mas isso aqui não pode acabar, né? Não pode parar. A gente tem que fomentar, a gente tem que trazer e a gente tem que multiplicar. Eu enxergo dessa forma. Ontem a gente fazendo aqui o esquenta aqui do lado, pô, tinha uma leva de molecada trazendo um caderno cheio de desenho, fez o nome da prima, da tia, da fulana. Isso é legal também. E no break também isso é legal. Com os DJ também isso é legal. Com os MCs também isso é legal. Eu acredito que dos 4 elementos do hip hop, talvez o DJ seja o mais difícil por conta do equipamento ser muito caro. Muito caro. Isso que a gente tem que. Isso que as pessoas não entendem, né? Não é porque é hip hop, não é porque é coisa de periferia, que surgiu da periferia, que é algo que tem que ser bagunçado. Não é mesmo? É tudo muito bem organizado, né? A gente tenta fazer da melhor maneira possível. E a única coisa que às vezes nos chateia é porque assim, tem o grafite aqui, tem que ter o cara do break aqui. Tem que estar o MC aqui. Tem que estar o DJ aqui. Tem que estar. Isso é obrigatório. Na minha mente, né? Tem que separar e cada um fazer uma parada. Na minha mente, isso é obrigatório. É como você está na sua casa, o seu pai almoçar na sala, a sua mãe almoçar na cozinha, o seu irmão almoçar. Não existe isso. Isso é obrigatório. Quando as pessoas começam a entender que o hip hop é uma coisa obrigatória, que é uma coisa só, os 4 elementos é uma coisa só. Dentro desses 4 elementos tem várias vertentes ali, né? Que a gente pode fazer um movimento bacana. Cara, a gente vai ser o número 1 no país. Mas enquanto as pessoas não entenderem isso, cara, eu escuto direto os caras, mas não tem evento de rap na cidade. Mas não tem evento. Cara, você procurou na internet? Você quer que alguém vá lá na tua casa? O cara, eu conheço um MC que eu não gosto nem de falar muito sobre ele, mas o cara é maravilhoso, o cara canta muito. O grupo dele é top, mas ele quer que você vá lá na casa dele, entrega um crachá com o nome dele, manda uma van na casa dele, sabe? E quer ficar no camarim, quer ficar... Ué, meu irmão, porra, tu não fez nada, cara. Mas eu tava conversando isso com o Imagem, se eu não me engano, como a cultura hip hop, ela já nasce do coletivo, exatamente como você falou, né? O DJ, ele precisa do MC, o MC precisa do DJ, e o break precisa do DJ para poder dançar, e o grafiteiro também, que fazia o flyer, as paradas de divulgação. Mas hoje em dia, todos esses coletivos estão separados, né? Não tem tantas crews de grafite, a galera já é meio individual. O MC, pô, coitado do DJ, já jogou ele pro canto, porque hoje parece que o MC fez tudo, fez o beat, fez tudo. E então, o break, coitado, né? Tipo, qual foi o último show de rap que você viu com os caras dançando no palco e tudo mais, tá ligado? Não tem. Então já foi uma parada muito doida, que realmente tá muito mais individual, que é mais fácil deles conseguirem dominar do que o coletivo, né, mano? Quando todo mundo tá junto. Isso é muito doido. Mas o que acontece também com o break, vou puxar um pouquinho pro meu lado, é que os caras veem muito aqueles campeonatos que tem lá fora, lá, os caras fazem tudo aquelas loucuras, é tudo muito legal.
mas começa de algum lugar, cara, e vem tudo daqui. Não adianta você pegar o filho do Eike Batista, o cara que tem bilhões de reais, e ensinar o cara a dançar break, o cara ir lá pra fora disputar, sendo que nós temos 1 milhão de talentos aqui que pode fazer isso também. Um monte de cara que é grafiteiro bom, um monte de cara que toca bem, mas aí o DJ também, tem DJ também que ele, eu acho que o DJ na cena do hip hop, eu acho que o DJ, cara, ele é super essencial, porque não é fácil fazer o que ele faz, sabe? E ele ficar atrás de tudo. Você vê o break ali na frente, o MC ali e tal, aí você vê o DJ lá atrás. Pô, o DJ às vezes não tem nem... E muitas vezes nem o grafite aparece só a bandana do cara ali que é um grafiteiro. Então, assim, sobre aquilo que eu estava dizendo, esse debate que está tendo aqui, essa conversa que está tendo aqui, não pode ficar entre um elemento só. A gente tem que espalhar isso, cara, não pode, sabe? Não pode, chega a ser criminoso, né? Pô, podia estar um MC aqui conversando, falando alguma coisa, ó, comecei assim, sabe? Falando das experiências dele, sabe? E é interessante. E os caras não... É difícil, né, cara? Então, temos que nos unir mais, É bacana isso, a gente tem que também se unir, se profissionalizar, a gente tem que entender também esse processo, né? Profissionalizar. Também. Falar para as pessoas que o que a gente faz aqui pode até se parecer brincadeira, mas é a nossa profissão, certo. É o nosso sangue, é a nossa arte. Nós temos que levar para frente. E nos lugares que você falou, os ricos, é diferente, porque na periferia tem uma coisa que nenhum outro lugar tem. Eu enxergo isso muito, muito presente, assim, porque é raça. A gente tem muita raça, porque a gente não tem mais nada, né? Então a gente tem que ter isso e a gente tem que levar isso de uma forma muito forte mesmo. Vamos fazer essa parada mesmo acontecer, tipo, de verdade, porque se só falta dinheiro, a gente vai conseguir com o tempo, mas a raça não vem de lugar nenhum. Então, eu queria falar porque assim, você falou de DJ, quem não me conhece, eu sou a DJ Nani. Já estou no hip hop desde 2011 junto com o Max, que nós somos casados, né? Mas eu comecei como DJ em 2005. O que ele estava falando aqui, não sei quem você falou do primeiro computador. Foi você que falou do primeiro computador? Os dois, né? Os dois, né? Meu primeiro computador foi um MS-DOS de 94. Foi o meu primeiro computador que eu ganhei. E minha primeira festa foi na igreja como DJ oficial em 2005 num computador de tubo, não tinha equipamento. Meu irmão, ele era DJ comigo e a gente colocou 2 programas de música da época, acho que era o Winamp e o Media Player, e a gente colocava as músicas para trocar de uma para outra nos 2 programas. Não tinha programa de DJ, não tinha equipamento, não tinha nada. A gente começou assim, fazendo a festa na igreja. E eu conheci o Max em 2011, num evento também da igreja, eu estava tocando, ele ia cantar, a gente não se conhecia, e a partir daí a gente começou a namorar, a gente casou e a gente começou a fazer parte de emissora de fatos, tal, as batalhas. Eu toco em batalhas, toco em eventos de rap, né, desde lá. E falando do que você falou sobre você falou sobre que tem que juntar. Realmente, eu como DJ, principalmente mulher, às vezes tem lugar que eu me sinto assim, uma caixinha fora. E ao contrário, eu procedi que você falou, o MC depende do DJ, né? O break depende do DJ, né? E dentro dos DJs, assim, eu assim, muito tempo, ainda até hoje, eu luto muito contra o machismo. Desse negócio de ser DJ, entendeu? Porque às vezes as pessoas veem, por exemplo, o Max que carregava meu equipamento antes, ele montava pra mim, e as pessoas achavam que ele era um DJ. E aí quando eu chegava, não, é a Nani. Que? Ela é DJ? Tipo, desmerecendo o meu corre. Então hoje eu chego, eu monto, eu faço, é o meu espaço, é o meu momento, tá ligado? Só que nem você falou, em vários lugares eu já fui colocada, tem 2 DJs tocando, Nani, você pode, não precisa fazer seu tempo, porque já tem outro DJ. A gente pode, você vai tocar com mistura de fases, é só aí que você vai tocar. Porque o seu set, a gente tá atrasado com o cronograma, e já tem outro DJ tocando, você não precisa. Várias vezes foram falar isso pra mim, entendeu? O João tá dormindo. E outras coisas também que já aconteceram, eu tá tocando, eu tá fazendo na batalha, por exemplo, eu tá tocando na batalha, aí nas primeiras fases, na fase semifinal e final, que geralmente é o que o pessoal tá esperando, aí chega outro dia, agora é minha vez, eu vou tocar.
não, você pode sair, agora é minha vez, eu vou tocar, agora é meu momento. E eu, não, eu tô aqui, eu tô tocando. Eu fui contratada para isso. Ali, né? Você tem Exatamente. que se posicionar também para não deixar passar alguma coisa, tipo, e você se sentir mal por isso também. É uma parada que rola muito. Então. E tipo, hoje eu falo assim que hoje as pessoas elas têm um pouquinho mais de respeito pelo meu trampo, tá ligado? Então as pessoas estão conhecendo melhor o meu trabalho. Vou fazer 20 anos como DJ esse ano, né? Em outubro eu faço 20 anos e assim, e agora eu tô começando a ser um pouquinho mais reconhecido, um pouquinho mais não só o meu trabalho sendo reconhecido, entendeu? E tipo, estar aqui num evento de hip hop que tem, por exemplo, que eu achei muito legal, ter dois ambientes, que um ambiente conversa com o outro, que aqui vai ter uma coisa que o povo vai estar aqui, mas vai ter um momento que o povo vai ter que ir daqui para lá e ficar fazendo. Eu achei essa ideia muito genial, assim, tipo, que vai dar coisa para vários artistas se apresentarem com o tempo, né? Não só que eu vi que tem oficinas também, vai ser bacana, tal. E eu, assim, nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu acho muito legal. E eu achei que era a minha coisa de falar justamente por causa disso, porque ele falou, tem que ter um MC, tem que ter um DJ, então o DJ tá aqui. Tá bom? O DJ tá aqui. Nós todos, salva de palmas, né, galera? Mas nós estamos presentes todos aqui de uma certa forma, né? Todos estamos aqui de uma certa forma. Às vezes a gente não aparenta muito, né? Aquela coisa do grafite, a gente é muito ausente o rosto, mas muitas vezes as pessoas já viram vários trabalhos nossos e não sabem às vezes que é a gente, né? Vamos passar a palavra para o Celso. Meu nome é Celso Xavier, sou MC desde 1997. O que eu acho na questão da profissionalização, né, que a gente ainda está um pouquinho fraco. Eu acho que às vezes você pergunta para um MC que quer participar de um projeto seu se ele tem portfólio, se ele tem currículo artístico, né? Infelizmente não tem. A gente deixa os editais passarem, né? A gente não se inscreve em todos os editais que abrem pra gente, né? A gente sabe que as verbas de editais são consultivas, conseguem fazer um projeto legal que nem vocês estão fazendo hoje aqui, que nem a gente já fez também anteriormente aqui na comunidade. Então, vou ser bem breve, né? Para se profissionalizar, a gente precisa realmente correr atrás, né? Vamos correr atrás dos currículos artísticos, vamos correr atrás. Se não sabe fazer, procure alguém que saiba fazer por você, entendeu? E isso é importante. E tem horas que a gente vai concorrer um contra o outro, né? Nos projetos. Tudo bem. Né? Mas isso daí faz parte, né? E tá tudo bem para mim também, entendeu? Então, o que eu gostaria de falar para essa rapaziada dos 4 elementos, né? Que a gente tem que formalizar mais essa união, né? Não só em questão de eventos pagos. Cara, quando a gente fazia a batalha das trevas aqui na Veteranos de Guerra, foi muito forte essa batalha aqui. Sim, e a gente reunia a massa, a gente reunia os grafiteiros, reunia os skatistas, reunia pessoas de outras vertentes, de outros gêneros musicais, né? E tudo em pró de uma construção coletiva, né? Por uma cultura coletiva. Acho que isso daí é importante, né? E vamos frisar mesmo, rapaziada, em se profissionalizar. Isso é importante para a cultura. A cultura cresce com isso aí. Sim. Bom, gente, vou passar. Aqui, ó. Vai lá. Vocês aqui, tipo assim, vocês já estão, querendo ou não, igual a gente aqui na casa do hip hop ou não, que tem o sonho de ser grafiteiro, se profissionalizar algum dia, vocês já estão em um nível acima, a gente entende isso. Mas eu acredito que pra gente crescer em algo, aquilo tem que significar alguma coisa pra gente, tem que ter algum significado. Isso é algo que eu tô na luta agora pra entender. Como vocês acharam o significado, não o que é o grafite, o significado pra vocês. Como vocês acharam esse significado pra seguir trampando com isso, seguir com isso? Como vocês acharam esse significado pra vocês? Vai lá, Imagem, vai lá. Então, é como a maioria dos grafiteiros pensa assim. O grafite é uma arte social. Para você ver um grafite, você não precisa entrar numa galeria, você não precisa, enfim, ir muito longe para ver. Você abre sua janela, sua porta, e de repente você já vê um grafite ali. O meu motivo principal foi esse. De, tipo assim, eu gostaria de expor a minha arte para a maioria das pessoas ver. Cachorro, gato, papagaio, periquito, mulheres, homens,
todos verem assim. E quando eu percebi que o meu grafite muda o cotidiano de várias pessoas, eu ia falar de uma, mas não é, de várias assim. Um exemplo, você vai trabalhar, você passa todo dia no ônibus e o muro que está lá abandonado. Ninguém vê o muro, tá feio, tá judiado. E aí você para um dia, assim, um domingo, pinta o muro da cor que você gosta, faz o desenho que você gosta. Ali, só de você fazer aquilo, todas as pessoas que vão passar por aquele muro na segunda-feira indo trabalhar já vai ter um dia mais alegre, porque ela vai ver cor, vai ver sua expressão e já vai se sentir melhor. E um dos meus motivos para fazer grafite é esse, é mudar o cotidiano das pessoas, porque a arte costuma fazer isso, né? Ela muda pensamentos, cotidiano, razões e tudo. Então esse é assim, eu acho que você deveria pensar bastante nisso, assim, eu quero ser grafiteiro, mas o que eu vou ganhar sendo grafiteiro? Assim, você vai ganhar, assim, tipo, como é que se diz? Reconhecimento das pessoas que às vezes nem te conhecem, nem sabem que você que fez. Já aconteceu isso comigo, de eu estar do lado de uma senhora no ônibus e ela olhar pro muro que eu pintei e falar, nossa, que bonito. Eu falei, senhora, muito bonito, né? E ela não sabia que tinha sido eu. E isso é gratificante demais, assim, é muito gratificante. E com o tempo, vai virando uma bola de neve, as pessoas vão te chamando para pintar. Você pinta em eventos e etc. E como eles falaram, assim, hoje em dia você tem que ser profissional, tem que ter tipo assim, tirar foto, ter um perfil para você postar, contar a sua história no papel lá, porque quando o organizador de evento fala, gostei do seu trabalho, me mostra o que você faz, aí você manda para ele, ele fala, legal, é isso que eu quero, e aí te chama para participar. Isso, cara, mas o reconhecimento principal é da sua quebrada, assim, da pessoa passar e ver aquele muro colorido e já mudar o que ela estava sentindo, já assim, é o que me motiva a continuar pintando todos os dias, se eu pudesse. Pintaria todos os dias, por esse motivo. Muito da hora. Só para falar rapidinho, pra gente já passar aqui e a gente já encerrar, pra gente dar continuidade no nosso evento, para não ficar também muito tempo aqui, a gente já aproveitar também os próximos shows que vão ter, porque a gente já vai desmontar toda essa estrutura e montar para uma próxima apresentação e assim simultaneamente. Pra mim a maior vontade cara, não é essa questão de romantizar ou vencer na vida, porque na verdade é muito difícil, só de estar na vida, assim, já é difícil, mas eu acredito que um propósito meu é tipo, cara, eu consigo fazer isso, tipo, quais são as formas, sabe? Eu quero sair daqui, esse lugar, tipo assim, tá difícil de viver. A gente romantiza a periferia, a favela, é legal, a gente escuta nas músicas e tal, mas quem vive realmente, quem convive lá, não é romântico, não é romântico, sabe? Tipo, romantizar a dificuldade, a gente vê da galera de fora, que não tá lá. Então, estando presente na comunidade, estando presente ali, às vezes não é legal, sabe? Tipo, você não tem um descanso legal, você não tem um momento de lazer legal, você não tem nada, você não tem uma paz, nada, você não tem nada. Você não pode ter um momento com seus filhos, com sua família, você não pode levar a galera na nossa casa porque pode acontecer alguma coisa. Então, pra mim, hoje o que me motiva é tipo, eu quero crescer nesse sentido, tipo, mano, eu consigo fazer isso, eu quero sair daqui, eu quero crescer, eu quero ter a oportunidade de fato viver a vida. Porque eu acredito que quem mora em comunidade, favela, periferia, tudo, merece de fato uma revanche, porque é muito injusto, tá ligado? Então eu vejo dessa forma, é o que me motiva. Não é todos os dias, caramba, nossa, hoje eu vou, caramba, Superman. Mas quando dá essa motivação, ela bate bem presente. Beleza, eu queria dar um salve para todo mundo aqui. Eu cheguei agora, né? Eu vim hoje para saber sobre a história do hip hop, não sei se já rolou. Ainda não, vai rolar depois. Tá. Então, eu sou novo aqui em Jundiapeba, sou teoricamente novo, né? Tenho aqui 3 anos. Eu nunca tinha ouvido falar de um evento sobre hip hop aqui na Quebrada, e hoje eu quis colar, achei importante. E aí eu queria saber, né, sobre a história, quem vai contar essa história aí. Dar parabéns aí para os grafiteiros aí, porque a coisa mais difícil é você ver um evento de hip hop tendo presença de grafiteiros e fazendo o quinto elemento, que seria o conhecimento, né? Então, vocês estão de parabéns. Eu sou
amigo particular do Gustavo e do Otávio, dos Gêmeos, né? Eles estão agora em turnê, estavam agora há pouco em Washington, né? A exposição deles está rolando lá ainda. O mês que vem vai ter uma mega exposição no Sesc 24 de maio, contando a história do hip hop desde o início, né? Então, eu sou um dos pioneiros, eu fazia parte do grupo do Nelson, Funkcia, né? No início ali do hip hop na 24 de maio, entendeu? Então, por isso que eu vim aqui hoje para ver o evento aqui e ter um pouco mais de conhecimento, porque conhecimento a gente tem toda hora, não é isso? A gente fica feliz assim, principalmente como organização, assim, porque é bacana a gente atrair mais e referências também de pessoas que já estão ali, não só no meio no sentido de estar presente, mas com referências ao entorno também. Isso é muito legal, até mesmo pra mim que sou novo. Pô, pra mim aqui eu tô aprendendo, sabe? Esse é o momento melhor pra mim, é o após. A roda de conversa sobre a história do hip hop no Brasil ela ainda não aconteceu, vai acontecer depois, mas já está mais do que convidado, todos vocês também mais do que convidados para estarem aqui presentes. E gostaríamos de falar mais alguma coisa? Não, a gente vai, se a gente for contar a história, a gente vai, tipo assim, aí lembra de um foi pro rolê e deu troca de tiro e teve que correr debaixo do carro, é só assim, ou tipo, pô, tava andando na rua, trombou com o cara, enfim, são histórias que são bem bacanas de acontecer, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Eu sei que acredito que todos vocês não conseguimos responder as perguntas de todos, mas a gente ainda tá por aqui, é legal a gente trocar uma ideia enquanto presente. E é isso, gostaria de uma salva de palmas de todos vocês. Agradecer por esse momento, por essa posse. Tem mais um, rapidinho, vamos lá, só pra tá ligado. Salve família, boa tarde, eu sou Sara, preta afro-indígena, venho de Mogi. Eu tô somando com o Slam Mogi, né, hoje. E pensando no que vocês falaram um pouco sobre essa questão profissionalizante, né, eu acho importante eu falar, né, desse meu lugar de fala. Hoje eu observo que muitas pessoas, nós mulheres, pessoas que são mães, a gente tem muita dificuldade de acessar esses espaços formativos, né, porque infelizmente a sociedade ainda não vê como uma política pública de necessidade que a gente tem um espaço que acolhe as crianças, para essas mães também se formarem, né? Hoje em dia a gente vê que o hip hop está crescendo muito, tem muitas manas que estão aí colaborando, mas infelizmente, quando a gente olha para as quebradas, né, a maior parte das mulheres mães são mães solo, e nessa minha experiência, eu percebo que eu tenho muita dificuldade para acessar esses espaços formativos. E aí, olhando para vocês enquanto referência, pensando que daqui a alguns anos, né, vocês vão já estão agora, mas daqui para frente muito mais nesse lugar formativo. Só uma provocativa porque a gente olhe para isso com mais cuidado, com mais carinho, né, que a gente consiga construir esses espaços que devem ser sim de comunidade, mas que a gente começa em nós, né? Então, quando a gente olha para essas pessoas que precisam se formar e que na grande maioria estão aí vivendo suas lutas sem rede de apoio, né? Quando a gente olha para espaços formativos que acolham mães, mulheres, pessoas com crianças, isso também é um lugar que transforma muito e que salva muitas pessoas. Obrigada. Salve de palmas, gente. Muito obrigado.